A paz do Senhor seja com você, o amor, né? A alegria. Quando eu fico aqui falando dele, se instala esse sorriso, sabe? Eu, se eu quiser parar de sorrir, eu vou ter que fazer força, né? Juntar assim, eu vou parar. Porque ele fica comigo aqui, ilumina a alma, né? Tem hora que dá aquele envolvimento de amor, né? E às vezes faz a gente chorar. Então, você que ouve, né, esses vídeos, se você estiver aqui a gente vai conversar. É a mesma coisa, até melhor. Eu tenho convidado vocês. Deus abençoe você. A razão dessas mensagens minhas não são para te convencer de doutrinas, de ensinos, de ideias minhas. Não. Só para dar testemunho, porque eu conheço o Senhor Jesus face a face. Ele me concedeu isso. Muitos cantam, né? Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Eu conheço. Queria saber, eu quis saber, e eu soube, e eu sei. E continuo sabendo. E depois de alguns anos, mais de 20 anos, ele disse, escreve. Então eu tenho um livro, a qualquer hora eu mostro para vocês. E também, ele me disse, recentemente, há uns meses, grava vídeos, né? Disse através de uma irmã, do Jean, né, que está operando essa gravação, colocando as músicas no fundo, ajeitando, me orientando aqui, né, e dizendo, grava. E eu fiquei uns dias sem gravar e as pessoas pedindo, não, está faltando grava. Então, estou aqui no jardim. Acredita você, ele disse para eu, né, construir aqui o jardim. Estou indo. Eu espero acabar até o fim do ano, até o dia 24 de dezembro, que foi quando ele me deu o presente de Natal, né? Foi bom demais, eu não tinha dinheiro, não tinha condições, está aqui. Tudo que é feito aqui é para facilitar a oração e a presença do Senhor, em amor, feito para vocês. Eu estou falando, portanto, de uma comunhão com aquele que é eterno. E você encontra pessoas na rua, são físicas, né? Você encontra pessoas em casa, pai, mãe, esposa, filhos, no meu caso até netos, né? Maravilha. Mas eu estou dizendo de alguém cujo corpo é eterno, e venceu a morte. E vencer a morte não significa se levantar a alma, né? Como se diz, e ir para o céu. Venceu porque está com o Senhor, mas fisicamente falta a ressurreição. No caso dele não falta, ele já ressuscitou. Pensa nisso, é muito bom, né? Venceu a morte física. Sim, Senhor, sepultura do Senhor Jesus está vazia. Lá em Jerusalém tem algumas que é aqui, ali, aqui, não tem certeza porque não tem corpo. Não tem esqueleto lá, nem pó do esqueleto, nada. Nós estamos falando, portanto, de uma transcendência, de uma transmissão, de uma chegada daquilo que nós chamamos de espiritual para o nosso ambiente, que nós vivemos aqui na carne, no corpo físico. Quer dizer que é possível? É possível. E é isso que nós buscamos, né? O que é o culto na igreja? Você entra fisicamente, mas para ter um momento espiritual. E aí tem a abertura, tem a oração, é o ritual, né? Tal qual nós pegamos da palavra e que as igrejas, os pastores, os líderes buscam seguir. Para quê? Para ter uma comunhão com o Eterno. Vem os cânticos, né, que trabalham com as emoções, aí facilita muito, viu? Nos cânticos facilita. Eu vejo igreja que quando
os cantores estão ali tocando e cantando, a igreja realmente fica na presença do Senhor. É uma coisa muito bonita. Depois vem uma mensagem inspirada, orações, você contribui, tem os avisos dos próximos e etc. E encerra. E você sai como quem está abastecido, né? Como um carro que foi e encheu de combustível, lavou, limpou, colocou água onde precisava e calibrou os pneus, você está pronto para viver. E sai para servir ao Senhor, como um animal que alimentou-se, né, que foi lavado, foi curado, que sai para trabalhar. Enfim, essas coisas são naturais, são coisas desse mundo que acontecem com os mecanismos, com os animais, conosco também, porque temos corpo. Mas nós queremos essa transcendência, essa comunicação com o Eterno. Isso é importante. E isso tem na Bíblia. Para isso que a palavra nos foi dada. Você sabe disso, né? Então nós poderíamos mencionar vários eventos desse. E eu quero que essas coisas fiquem para você familiares. Eu quero, na minha vontade, que se instale em você aquela comunhão, aquela capacidade de admitir, porque através da minha palavra, do meu testemunho, você crê e se instala em você a capacidade de admitir, de receber. E se existir em você a capacidade de receber, você pede ao Senhor, Ele opera em você. Eu vou usar um exemplo aqui, não é bom, não é perfeito, quer dizer, né? É bom, mas não é perfeito. Quando você vai ver um vídeo e ele diz assim, olha, você precisa de baixar um programinha, né? Um app, um app, como alguém diz. Aí você clica ali e baixa. E depois que você baixa, consegue tocar, né? Assim, eu gostaria que instalasse em você, né? Fosse instalado em você um app, vamos dizer, né? Um programinha de fé. É o que os pregadores fazem quando pregam em nós, né? Prega a palavra a nós. Se instala em nós um crer. E esse crer facilita a ação de Deus, permite a ação de Deus em nós, porque é Ele mesmo que coloca. Porque você sabe que, né, devido ao pecado, o Senhor ordenou ao profeta que profetizasse o endurecimento do coração deles, de tal maneira que eles vissem, mas não entendessem, ouvissem, mas não entendessem, não houvesse sentido para eles. Endurece o coração desse povo, diz o Senhor a Isaías, no capítulo 6. E o Senhor Jesus pregava essas pessoas por parábola. Elas não entendiam. Aí elas podiam imaginar a situação, mas se instalava nelas, pela palavra dele, a capacidade de crer. E no devido tempo creram. Ele pregava por parábolas. Agora com os discípulos ele ensinava a parte. Ele já falava em termos tais que poderia ser melhor entendido para eles. Mas não entendiam perfeitamente, não, vocês sabem. Entendiam o possível daquele momento, mas depois eles precisavam que o Espírito de Deus entrando neles fizesse conhecido todas as coisas. Mas eu quero falar aqui, né, e espero que sejam vários vídeos, para facilitar em você o crer. Por exemplo, o que ocorre com a pessoa no sentido da comunhão com o Senhor? Existem vários níveis na Bíblia. Eu quero colocar assim para você. Você pode ter uma maravilha das maravilhas, né? Que é o Senhor Jesus andando com você, como foi com aqueles dois no caminho de Emaús. Isso é muito importante. E ele vem para te esclarecer, para estar com você. E se você tiver uma santidade, né, uma devoção a Ele, Ele pode vir você desejar. Esses dias eu estava num asilo de senhoras, lá em Ribeirão Preto,
e falei do Senhor Jesus e do amor, e a senhora foi tocada, né? Porque ela tinha o app nela, uma velhinha, uma senhora já com idade bem avançada, ali caminhando nos seus últimos dias. E quando eu acabei, ela veio para... ele vem todo dia, e aí ele me abraça. O Senhor Jesus abraça todo dia. Quer dizer, você pode ter isso, sim. As crianças têm isso, né? Conversam com ele. E se você tiver uma vida que busca, né, que afasta do pecado, essas coisas vão facilitando, né? Vai limpando o canal da comunicação. Ele pode falar com você, como falou com Cornélio, e com muitas outras pessoas, né? Algumas delas estão narradas na Bíblia. Existem níveis, portanto, e variedade de modos como o Senhor se apresenta a nós. A palavra é um esclarecimento para nossas mentes. Você aprendeu a tua língua, né? Sabe ler, lê e começa a entrar um sentido dentro de você. Existem situações, como está ali em Isaías capítulo 6, você conhece, né? Em que abre-se os céus. Então ele estava no templo e de repente ele vê o Senhor, ele entra em espírito, né, como a gente diz. Eu vi o Senhor no seu trono de glória. Eu já ministrei a pessoas, me lembro de uma jovem lá próxima a Brasília, e acho que foi ali naquela cidadezinha chamada Sobradinho, já está grande já. Então a menina estava no céu, de pé, e dançava e glorificava o Senhor. E quando ela voltou, né, ela disse: eu estava diante do trono de Deus e labaredas de fogo saíam e me envolviam, então eu glorificava o meu Deus. Você pode ser arrebatado, né? Cai. Isso aconteceu com centenas e centenas. Ou o ambiente se transforma. No meu caso, se transformava no jardim da oração. Eu impunha as mãos no ambiente. O pessoal apagava, ficava meia hora, 1 hora, 2 horas lá, e o Senhor Jesus tomando pelas mãos, e elas sendo pastoreadas no jardim de oração. Isso é possível. Existem outros, como no caso de Ezequiel, né? Você pode pegar lá no capítulo 1 de Ezequiel, em que ele menciona local e data, né? Começa logo. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus. Então abre o ar aqui na frente. E eu tive visões de Deus. Abre aqui. Foi assim que ocorreu comigo. Então ele viu o trono de Deus. Viu algo que vinha, um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo a revolver-se. E no meio disto, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas, né? Querubins. Animais, né? Parece às vezes com gente, às vezes com animal. Era como ele, Ezequiel, poderia ver aquela manifestação da glória de Deus. E depois, mesmo, a presença do Senhor, né? Tal qual, e podia ver o firmamento e a grandeza por cima do firmamento, né? Um trono, e sobre essa espécie de trono estava sentado uma figura semelhante a um homem. Então, a revelação de Deus. Nós estamos no capítulo 1, versículo 26. Você pode ler. Você que aspira a essa visão da glória de Deus, do mais alto nível de, vamos chamar de coisas espirituais, você deve ler. Você lê, medita, deixa isso entrar dentro de você, né? Baixa o app que permita que uma hora isso ocorra a você. Porque certamente o Senhor, para revelar alguma coisa, você primeiro te dará condições de entendimento. Nós vamos falar mais disso aqui ainda para que você receba mais, né?
Então, ele quando viu essa glória de Deus, o brilho da presença de Deus, ele caiu com o rosto em terra. Isso é importante, hein? Apagou. E eu vi a voz de quem falava. E esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e eu ouvi o que me falava. E aí vem a mensagem e o comissionamento, a capacitação e as palavras que ele haveria de dizer ao povo, porque o Senhor ama o seu povo e envia os profetas para orientar no que fazer. É muita pretensão minha, né? Quem sabe até tua, de nos dizer profetas. Eu não sou nada comparado com um homem desse, mas eu quero falar do Senhor Jesus, que eu vi também. Estou falando aqui nos mecanismos para que se instale em você e de alguma maneira você, com esse testemunho, tenha o seu coração amolecido para ocorrer com você também o que ocorreu comigo. Esse é Ezequiel, falei de Isaías, Ezequiel, Daniel também, né? O Daniel, ele vivia numa situação de santidade tão grande, né? E aqui no capítulo 10 do livro dele, ele está numa consagração tal, né? Que ele deixa de comer coisas desejáveis, enfim, beber, né? Vinho, coisas que facilitam a carne. Então ele estava numa mortificação da carne, o que faz com que o espírito fique mais forte, né? Mais sensível para as coisas de Deus. Então, aí ele saía para orar, né? Estava em oração. Capítulo 10, versículo 4. Então, no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei. Ele está aqui. O Senhor, na verdade, ele suspende a nossa cabeça, né? Eu levantei os olhos, mas é Ele que nos faz voltar a atenção, e comigo ocorre isso. E levantei os olhos e olhei, e vi, né? E enxerguei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Aqui é a visão do Senhor Jesus, antes que o Senhor Jesus se encarnasse. Eles chamam de teofania, isso é a manifestação de Deus, né? Teos, em grego. Então, o seu corpo era como berilo, né? Um metal precioso, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. É a mesma visão lá de João, né, no capítulo 1, na ilha de Patmos. Preste atenção, né? O nível de santidade deles era muito grande. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. É o que aconteceu com Paulo também, né? Lá no caminho de Damasco, né? O pessoal não viu, mas caiu um grande temor sobre eles. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a caí sem sentidos, rosto em terra. É a mesma coisa que Ezequiel, é a mesma coisa que João. Quando a glória é muito grande, mesmo homens santificados como eles, né, e afastam-se do pecado, capricham na alimentação, no proceder, que não erram de modo nenhum nas palavras, nos pensamentos, né? Coração puro, palavras puras, mente pura, olho puro, ouvido puro, tudo. Homens reservados para o Senhor, mesmo assim, quando a glória se manifesta, eles caem. No limite de morrer, portanto, né? Não sei se você se lembra lá, Uzá, quando eles estavam carregando a arca, ele não estava preparado para aquilo, nem para aquele objeto, né? Era uma arca, uma coisa de madeira. Ele achou que podia tocar, né? Vai cair, tocou, morreu. Está muito distante. Agora esses homens totalmente consagrados estão no limite do morrer, né? Por isso caem apagados. Então eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e pôs sobre os meus joelhos as palmas das minhas mãos. E aí conversa com ele. Você é mãe amado. Comigo o Senhor Jesus falou: eu te amo.
Então é para você também, né? Abre-se o ar aqui na frente, né? Aqui o ar abre. Você fica diante dele. E aí, inicialmente, você está vendo, né, com os seus olhos, porque é assim que você está vendo as coisas, né? Abre assim, e você vê, mas você vai sendo envolvido. Daqui a pouco você está frente a frente com ele. Aí a visão como que transfere para o centro do teu ser. E aí vira aquilo que nós chamamos de contemplação, para aqueles que estão na carne. Mas aqui é a visão completa. Você como um ser completo, físico, espírito, alma e corpo, né? Emoções, sentimentos, memória, tudo isso. Você está diante do seu Senhor. E todo o teu ser entra em reação com Ele, né? A mente diz, é Ele, né? Os pensamentos aqui, ó. E o seu corpo diz, é Ele, a célula, né? Atraída assim para frente, em direção a Ele. Um jovem lindo, bem sorrido. Sorrido. Eu acho que sorria com o meu desconcerto, né? Porque o Senhor é gente. É isso que eu sou gente. O diálogo assim. Então, é para você também. Que o Senhor te conceda. Jesus querido, tua presença é tão real, tão bela aqui comigo, né? Nessa noite, né? Nesse fim de julho, né? Muito obrigado. Santo é o teu nome, Jesus. Graças a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe.